Aquele domingo de manhã, eu estava em pé na cozinha da nossa casa em Vila Madalena, com as mãos tremendo enquanto segurava o cartão de crédito dele. Ele tinha deixado ali, esquecido na pressa. Meu barriga pressionava contra a pia, 6 meses e meio de gestação, aquele peso que me fazia sentir poderosa e frágil ao mesmo tempo. Eu pretendia guardá-lo para devolver depois, mas a mensagem chegou. Attila Illuminou. Uma notificação do WhatsApp. Eu não deveria ter lido. Você sabe aquele instinto que te grita para não mexer em algo? Ignore-I. Te amo. Quando você vem me buscar? O remetente era Juliana. Juliana, que trabalhava 3 andares acima dele na Paulista. Juliana, que tinha vindo à nossa casa de Natal, com um sorriso que agora me parecia afiado como vidro. Meu peito queimou. Aquela sensação que você sente quando cai e o ar some dos seus pulmões. Liguei para ele. 3 vezes. Na quarta, ele atendeu. Tá ocupado, Marie. A gente conversa à noite. Meu nome é Mariana. Ele me chamava assim desde que nos conhecemos, há 9 anos, numa festa na Zona Leste. Ele tinha derrubado uma taça de vinho em mim, pediu desculpas com os olhos vermelhos de constrangimento, e ficou limpando minha blusa com guardanapos como se pudesse remover o tempo inteiro do meu corpo. Você ama a Juliana? Perguntei. Minha voz saiu estranha, não pertencia a mim. Silêncio. Mariana, não é isso. Deixa eu chegar em casa. Mas ele não chegou em casa. Mandou uma mensagem pelo WhatsApp, meu Deus, meia hora depois. Não consigo fazer isso agora. Preciso de espaço. Vou ficar na casa do Felipe por uns dias. Felipe era o melhor amigo dele desde a adolescência. Pensei se Felipe sabia. Se toda aquela vida que eu construí era um teatro, onde eu era a única atriz que não conhecia o script. Deitei no sofá marrom que a gente tinha comprado juntos. Ele tinha vindo da loja Toque e Stock numa terça-noite. Ele se recusou a deixar subir as escadas, queria montar na sala mesmo. Levou 4 horas, com choro de alegria, abraços, e ele beijando minha testa dizendo logo o pequeno vai deitar aqui com a gente. O pequeno. Nós ainda não sabíamos o sexo, mas ele já o chamava assim. O pequeno. Aquele sofá cheirava a couro novo. Agora cheirava a traição. Liguei para minha mãe. Ela mora em Santo André, a 40 minutos de carro. Quando eu comecei a chorar, ela saiu de casa sem desligar o fogão, meu pai contou depois. Veio em 18 minutos. Bateu na porta e me encontrou ainda deitada, com o telefone na mão, a tela apagada. Respira, filha. Respira. Ela se sentou no braço do sofá, tocou minha barriga, sentiu o bebê chutar. E depois abraçou minha cabeça como fazia quando eu era pequena e acordava com pesadelo. Ele voltou 3 dias depois. Encontrei-o na sala de estar, sentado no sofá marrom, aquele sofá quando cheguei do consultório do obstetra. Tinha ido sozinha porque minha mãe trabalha no mercado e não conseguiu sair cedo. Ele tinha as chaves. Nunca pensei que deveria trocar as fechaduras. Oi, disse ele. Oi. Como se voltasse de uma viagem de trabalho comum. Como se a realidade toda não tivesse desmoronado. Como você está? Continuou. Como eu estou? Repeti. Aquela palavra como me enchia de ódio. Você quer saber como eu estou? Ele baixou a cabeça. Vi a caspa nos cabelos. Detalhes que você nota quando observa uma pessoa estranha. E ele tinha se tornado estranha para mim. Eu conversei com a Juliana, disse ele. Pensei que precisava ficar claro. Não dá para continuar aqui com você fingindo que nada aconteceu. O chão sob meus pés desapareceu. Eu conhecia esse homem. Ele tinha pedido minha mão ajoelhado num restaurante à beira da praia em Ubatuba, com um anel que ele tinha poupado por 8 meses. Ele tinha colocado a mão na minha barriga durante toda a gestação, falado com o bebê, cantarolado músicas de ninar. Você tá me deixando? Não é assim, disse ele. Mas era exatamente assim. A gente pode criar a criança juntos. Eu tinha 28 anos. Meu filho nasceria em 3 meses. Meu cartão de crédito compartilhado tinha R$ 3.000 de limite. Eu trabalhava como redatora numa agência de publicidade e ganhava bem, mas nunca tinha pagado aluguel sozinha. Nunca tinha enfrentado nada sozinha. Senti o bebê chutar forte, aquela sensação de pânico que ele transmite quando eu fico estressada. Coloquei a mão na barriga e sussurrei: a gente vai ficar bem.
Mas estava mentindo para nós duas, para nós três, na verdade. Sai da minha casa, disse para ele. Ele esperou que eu sentasse antes de sair. Aquela pequena consideração me doeu mais que qualquer grito. Depois que a porta fechou, sentei no sofá marrom e liguei para minha melhor amiga, Fernanda. Ela trabalha no mesmo prédio que meu ex. 3 andares abaixo da Juliana. Você viu a Juliana com ele? Perguntei. Mari, não faz isso. Você viu. Uma vez. No café. Eles pareciam perto. Desculpa. Aquela noite, não consegui dormir. Meu corpo inteiro ardia. Fiz as contas mentalmente. Aluguel, condomínio, luz, água, comida, fraldas. Não conhecia o preço das fraldas. Como eu não sabia o preço das fraldas? Abri meu notebook e comecei a pesquisar. Passei a noite inteira construindo uma planilha de gastos. Meu salário. Os números em vermelho superavam os em preto. Eu não sei quando comecei a chorar de novo, mas a tela do computador ficou borrada. Aquele era o momento. O ponto de quebra. Quando você descobre que a vida que imaginava não existe. Que você está sozinha ou quase com uma vida crescendo dentro de você, e o mundo não te deu um mapa. Confirmou o recebimento do bloco 1? Quando estiver pronto, me avise e criarei o bloco 2 com a virada central, as provas documentais e o início da estratégia de reconstrução. Perfeito! Aqui está o bloco 2. A primeira semana sozinha foi um borrão. Minha mãe dormiu na minha casa. Ela ligava para o mercado dizendo que estava doente, não era mentira, apenas uma mentira gentil. Meu pai vinha nos fins de semana com potes de comida caseira. Minha avó, que mora em Diadema, mandava mensagens no grupo da família. Aquele menino não merecia você, Mariana. Você é feita de outro material. No 8º dia, recebi um e-mail do advogado dele. Sim, um advogado. Ele tinha se movimentado rápido, aquele homem que levou 8 meses para juntar coragem de me pedir em casamento. O e-mail dizia, em termos legais e frios, que ele oferecia uma pensão mensal de R$ 1.200. 1.200. Naquela planilha que eu tinha feito na madrugada, as fraldas descartáveis, só as fraldas, custavam entre R$ 400 e R$ 600 por mês. Fralda, leite, roupas, pediatra particular porque o SUS aqui em São Paulo está entupido. Liguei para minha prima Beatriz. Ela é advogada, trabalha num escritório na Consolação. Ela veio para minha casa no sábado seguinte com café da padaria, croissants e um caderno. 1.200 é uma piada, disse ela, folheando os documentos que ele tinha mandado. Especialmente com ele ganhando o que ele ganha. Quanto ele ganha? Perguntei. A verdade é que eu nunca tinha perguntado. Ele recebia na conta conjunta, a gente pagava as coisas de lá. Eu tinha sido ingênua ou inconsciente. Talvez as duas. Beatriz me mostrou o extrato bancário que vinha anexado no e-mail do advogado dele. Ele queria ser transparente. Que generosidade! R$ 5.400 por mês. Mais bonus semestral. Mais o carro da empresa. Ele está oferecendo 20% do que deveria oferecer, disse Beatriz. Especialmente considerando que você vai ser a cuidadora principal. Você vai trabalhar, cuidar da criança, e ele vai pagar 1.200. Meu peito começou a arder de um jeito diferente. Não era desespero. Era raiva. A raiva é mais limpa que o desespero. A raiva te dá um projeto. O que eu faço? Perguntei. Você contrata um advogado. Nós vamos pedir uma pensão que faz sentido. E você vai precisar de uma declaração de bens. Ele tem que dividir os bens da comunhão. Os bens. O apartamento era dele, comprado antes de me conhecer. A casa em Vila Madalena, essa sim, a gente tinha comprado junto. 2 quartos, uma sala, cozinha. Pagávamos R$ 22.000 por mês de financiamento. 22.000 meu salário era 5.800. Ele vai tentar ficar com a casa, disse Beatriz, como se lesse minha mente. Você vai precisar de um advogado bom. Alguém que entenda de direito de família. Alguém que não tenha medo de homem com dinheiro. Ela me conectou com o Dr. Ricardo. Ricardo tem 62 anos, cabelos brancos, e aquele jeito de quem já viu tudo. Ele pediu para eu trazer toda a documentação, extratos, contrato da casa, registro de imóvel, comprovantes de despesa durante a gravidez. Você tem tudo isso? Perguntei. Claro que eu tinha. Eu era a pessoa que pagava as contas.
Eu era a pessoa que organizava a vida. No consultório dele, num prédio antigo na Bom Retiro, ele abriu uma pasta e começou a ler. Silenciosamente. Seus olhos se movimentavam. De vez em quando, ele tirava os óculos, esfregava o rosto. Ele deixou tudo muito claro, disse ele, finalmente. Declarações de amor em mensagens. Promessas de cuidar do bebê. Fotos de ultrassons que ele postou sim. Eu vi tudo isso no Facebook. É tudo documentado. Ele criou expectativas. E ele abandonou você grávida de 6 meses e meio. Qual é a chance de eu ficar com a casa? 100%, disse ele. A casa foi financiada durante o casamento. Os 2 nomes estão na matrícula. Você vai ficar com a casa. E ele vai ter que continuar pagando a metade do financiamento ou refinanciar sozinho. Comecei a correr. Não era alívio. Era reconhecimento. Era alguém dizendo que eu não estava louca, que isso era injustiça mesmo, e que existiam regras. Ricardo me apresentou a uma psicóloga, doutora Cecília. Ela trabalha com mulheres em situações de crise. Minha primeira sessão foi numa quinta-noite, num consultório com piso de madeira que cheirava a eucalipto. Eu passei 40 minutos falando e doutora Cecília falou 10. Mas aqueles 10 minutos mudaram algo. Você está em luto, disse ela. Você não perdeu um homem. Você perdeu uma identidade. A identidade de mulher casada, de futura mãe com parceiro, de pessoa cujo futuro era previsível. Esse luto é legítimo. E você precisa honrá-lo sem deixar que ele a define. Voltei para casa e sentei no sofá marrom. Coloquei as mãos na barriga. O bebê chutava. Sempre chutava quando eu chorava, como se quisesse dizer: ei, eu estou aqui, você não está sozinha. Perdão, sussurrei para ele. Eu vou ficar bem. A gente vai ficar bem. Dessa vez, eu acreditava. A segunda semana, liguei para o departamento de recursos humanos da empresa dele. Descobri que ele ganhava exatamente o que o extrato mostrava. Fiz uma solicitação formal de histórico de bônus dos últimos 3 anos. Tudo documentado. Tudo público. Ricardo apresentou isso à corte como evidência de capacidade financeira. O advogado dele reclamou. Ricardo Sorio. Ele criou o próprio nó, disse Ricardo. Ele foi transparente demais. Homem arrogante sempre é. Voltei para o trabalho na semana seguinte. Minha chefa, Carla, era uma mulher de 52 anos que tinha criado 2 filhos sozinha após um divórcio. Ela me chamou na sala dela, fechou a porta. Você quer trabalhar em casa essas últimas semanas de gestação? Perguntou. Eu posso. Claro que pode. E quando o bebê nascer, você pega o máximo de licença que conseguir. A empresa paga licença estendida. A gente trabalha isso depois. Aquilo foi o primeiro sinal de que existiam pessoas no mundo que não eram meus pessoas que tinham compaixão, que tinham visto outras mulheres passar por isso, que sabiam que o mundo não deveria ser tão difícil. Minha mãe me ajudou a desmontar o quarto de casal. A gente tirou os móveis dele, colocou na garagem. Depois pintei aquele quarto de um amarelo luminoso, o amarelo de quem não quer mais fingir que isso era temporário. Comprei um berço branco, uma comoda, um tapete redondo. Aqui. Tudo bem planejado, bem organizado. Eu estava recuperando a capacidade de fazer planos. No dia 28 de dezembro, recebi a carta da corte. A sentença preliminar. Eu ficaria com a casa. Ele continuaria pagando metade do financiamento até que o imóvel fosse quitado, o que levaria mais 18 anos. A pensão seria de R$ 2.400, indexada anualmente conforme seus ganhos. Pensão de alimentos enquanto eu estivesse incapacitada de trabalhar por causa da gestação e puerpério. Pensão de educação se eu precisasse. Ele tinha oferecido 1.200. A corte dizia 2.400. Mas não era sobre os números. Era sobre o reconhecimento de que eu tinha valor. De que meu trabalho de carregar aquele bebê, de parir, de cuidar tinha preço. Liguei para Ricardo. Ele vai apelar, disse Ricardo. Ele provavelmente vai tentar negar a paternidade ou algo assim. Prepare-se. Como eu preparo para algo assim? Documentando tudo. A Beatriz pode ajudar com isso. E você continua vivendo. Você continua sendo forte. Esse é o melhor apelo. Naquela noite, deitei no novo quarto amarelo.
Coloquei a mão na barriga. Sentia o bebê se mexendo, aqueles pequenos chutes que se tornaram mais fortes com o tempo. Ele ocupava mais espaço agora. Logo ocuparia o espaço externo também. Você vai nascer num mundo que ama sua mãe, sussurrei. Mesmo que essa mãe esteja assustada. Especialmente porque essa mãe está assustada. O bebê chutou forte, como se concordasse. Confirmou o recebimento do bloco 2? Quando estiver pronto, me avise e criarei o bloco 3 final com o clímax presencial, a confrontação, a resolução e o epílogo restaurativo com a moral e CTAs finais. Perfeito. Aqui está o bloco 3, final. Meu filho nasceu no dia 20 de janeiro, numa terça-noite. Parto normal, 7 horas de trabalho de parto. E quando ele saiu de mim e chorou aquele choro rouco e indignado, eu entendi que toda dor valia a pena. Toda ela. Coloquei o nome nele, Lucas. Lucas Mariano, meu sobrenome em segundo lugar porque queria que ele soubesse desde o princípio que ele era meu. Que ele tinha uma mãe que o escolheu sozinha. Meu ex apareceu no hospital no dia seguinte. Veio com uma mochila de roupas de bebês araquides, caras demais para um recém-nascido que vomita em tudo, e um ramo de flores que deixou numa cadeira porque não sabia onde colocar. Ele olhou para Lucas com uma expressão que não conseguia ler. Arrependimento. Confuso. Indiferença mascarada? Ele é lindo, disse ele. Sim, respondi. Não ofereci mais nada. Não ofereci a mão dele para tocar no bebê. Não ofereci explicações. Apenas confirmei o óbvio. Mariana, eu queria. Você quer o quê? Perguntei. Minha voz era calma. Eu tinha ensaiado essa conversa em minha cabeça 1000 vezes. Você quer me pedir desculpas? Você quer me dizer que cometeu um erro? Você quer voltar? Ele abaixou a cabeça. Nenhuma dessas coisas vai mudar o que você fez. Nenhuma dessas coisas vai fazer com que eu confie em você de novo. Você pode ver Lucas. Você pode ser pai. Mas nós terminamos. Aquilo que nós éramos terminou quando você mandou aquela mensagem do WhatsApp dizendo que precisava de espaço. Ele ficou ali, de pé, segurando aquele ramo de flores inútil. Os papéis chegaram, continuei. Ricardo vai mandar para você hoje. Você assina, você segue com a vida dele, e Lucas e eu seguimos com a nossa. Ele saiu 15 minutos depois. Não beijou Lucas. Não tocou nele. Apenas saiu. Minha mãe chegou 1 hora depois com marmitas e uma expressão de mãe que sabia exatamente o que eu tinha dito para ele. Ela se sentou ao meu lado, com Lucas dormindo no meu peito, e sussurrou: Você foi forte, filha. Você foi tão forte. Os primeiros meses foram um caos visceral. Eu acordava a cada 2 horas. Meu corpo doía. Meus seios vazavam. Eu chorava sem motivo, depois chorava porque não sabia por que chorava. Mas havia algo novo também, uma sensação de propósito que eu nunca tinha sentido. Cada vez que Lucas abria os olhos e me procurava, eu sentia que a vida fazia sentido. Voltei ao trabalho quando Lucas tinha 4 meses. Deixava-o com minha mãe durante os dias. À noite, era só meu. Eu ia para casa, amamentava, trocava fralda, colocava para dormir e caía na cama exausta. Nos fins de semana, a gente passeava. Vila Mariana, Ibirapuera, parques onde eu podia colocar Lucas no carrinho e simplesmente respirar. Carla, minha chefa, me ofereceu um projeto novo 3 meses depois. Uma campanha para uma marca de cosméticos sustentáveis. Ela disse que queria um texto que falasse sobre maternidade real, não romantizada. Sobre mulheres que enfrentam. Eu escrevi aquela campanha em 1 semana. Escrevi sobre as estrias, sobre os olheiras, sobre o cabelo caindo, sobre a raiva e o amor coexistindo no mesmo corpo. Escrevi sobre mulheres que acordam sem saber se conseguem suportar mais um dia, mas suportam de qualquer forma. Escrevi sobre mim. A campanha viralizou. 12.000 compartilhamentos. A marca me ligou perguntando se eu fazia consultoria de conteúdo. Eles queriam me contratar como freelancer. R$ 2.000 por projeto. R$ 2.000. Apenas para escrever. Apenas para contar histórias. Aceitei 3 projetos naquele mês. Com meu salário da agência mais o freelancer, eu comecei a respirar diferente. Pela primeira vez desde que Lucas nasceu, eu não calculava mentalmente se dava para comprar iogurte de verdade ou aquele mais barato. Eu comprava o iogurte de verdade e ponto. Meu ex apareceu de novo quando Lucas tinha 8 meses.
Dessa vez com o advogado. Ele queria rever os termos de guarda. Disse que tinha se estabelecido com a Juliana, ela estava grávida também. Ele disse isso como se fosse uma conquista e que ele queria levar Lucas aos fins de semana. Ricardo me preparou. A gente sentou na sala dele com café que esfriou porque ele falava e falava. Ele vai tentar te pintar como mãe que não compartilha. Você precisa ter um discurso. Você precisa documentar que Lucas está saudável, bem nutrido, que você está cumprindo com a responsabilidade de mãe. Você tem tudo isso? Eu tinha. Eu tinha os registros de vacinação de Lucas, eu tinha as fotos do desenvolvimento dele, eu tinha a declaração da pediatra dizendo que ele estava no percentil esperado, bem desenvolvido. Eu tinha a declaração da minha mãe e de Carla atestando que eu era uma mãe presente e dedicada. Você nunca faltou a uma consulta? Perguntou Ricardo. Nunca. Você deixou de trabalhar para estar com ele? Tirei licença de 4 meses. Você tem renda própria? Sim. Ele sorriu. Você não vai perder guarda. Mas você vai ter que permitir visitação. A lei é assim. Um pai tem direitos, mesmo que seja um homem merda. A audiência aconteceu numa terça-tarde, numa sala com mesa de madeira larga e um juiz que parecia estar aqui desde 1987. O advogado dele apresentou argumentos sobre direitos de paternidade. Ricardo apresentou documentação sobre a minha capacidade de maternagem, sobre Lucas estar bem, sobre eu estar cumprindo com responsabilidades. E então o juiz perguntou para meu ex: você quer ter contato com seu filho? Sim, claro, respondeu ele. Você reconhece que a mãe é a cuidadora principal? Rico. Você reconhece que o menino nasceu enquanto você estava em relacionamento com outra mulher? Silêncio. Você ofereceu uma pensão inicial de R$ 1.200? Eu estava confuso. Estou vendo, disse o juiz. Eu jurava que ele sorriu levemente. A lei diz que você tem direito à visitação. Você pode ficar com o menino aos sábados, das 10 da manhã até às 6 da tarde. Você paga a pensão de R$ 2.400. Isso é indexado anualmente. Se a mãe precisar de suporte adicional para educação, saúde ou atividades, você contribui com 50%. Ficou claro? Ficou, respondeu ele. Saí daquela sala e respirei. Respirei fundo. Lucas continuava bem. Lucas continuava sendo meu. E ele também era dele, mas sob condições justas. O primeiro fim de semana, meu ex levou Lucas e o trouxe de volta 2 horas depois. Lucas tinha vomitado no carro dele e ele não sabia lidar com isso. Da próxima vez, durou 4 horas. Depois, 6. Eventualmente, ele conseguiu ficar o dia inteiro sem ligar para mim desesperado pedindo ajuda. Eu tinha medo desses sábados. Tinha medo de que ele levasse Lucas embora e não trouxesse de volta. Tinha medo de que Lucas o quisesse mais do que me quisesse. Mas nada disso aconteceu. Lucas volta para mim toda a noite. E quando ele volta, ele me abraça como se tivesse me encontrado após uma vida inteira. No aniversário de 1 ano de Lucas, meu ex apareceu com um bolo. Um bolo caro, do lugar caro, com o nome de Lucas escrito em glacê. Minha mãe o serviu. A gente comeu em silêncio, todos sentados à volta da mesa da cozinha. Ele tinha trazido um carrinho de brinquedo para Lucas, um carrinho bonito, vermelho, e Lucas o ignorou completamente em favor de um pote de plástico que ele tinha começado a gostar. Meu ex tentou forçar o carrinho. Lucas Coro. Meu ex saiu da casa zangado, dizendo que Lucas era mimado. Depois que ele saiu, meu ex mandou uma mensagem: você o está colocando contra mim. Eu não respondi, porque não havia nada para responder. Lucas não está contra ele. Lucas apenas prefere o que conhece, o que o conforta. E naquele momento, era eu. 2 anos depois, fiz uma contratação em tempo integral numa agência maior. R$ 5.800 virou 10.000. Meu freelancer virou uma consultoria que gerava mais 2.000 por mês. Eu troquei meu carro por um mais novo. Coloquei Lucas numa escola boa. Arrumei a casa, pintei a parede da sala de azul, coloquei cortinas que Lucas adorava, instalei estantes para os livros que ele nunca parava de querer que eu lesse. Meu ex conheceu alguém novo. Aparentemente uma mulher mais jovem. Da Juliana agora ele mal falava. Ele continuava pagando a pensão. Ele via Lucas todo sábado, com mais consistência agora. Lucas tinha uma mochila pequena que ele levava para a casa do pai, com roupas de trocar e ursinho que dormia com ele.
Uma noite, quando Lucas tinha 3 anos, ele me perguntou: por que papai não mora com a gente? Meu coração quebrou um pouco. Mas eu tinha ensaiado essa resposta. Eu a tinha ensaiado com doutora Cecília, minha psicóloga, que continuava vendo uma vez por mês. Porque às vezes as pessoas que se amam não conseguem viver juntas, disse eu. Isso não significa que você não é amado. Seu pai te ama muito. Eu te amo muito. Mas nós temos que amar você de lugares diferentes. Você sente falta dele? Perguntou Lucas. Eu pensei na resposta com honestidade. Não, querido. Não sinto falta dele. Mas não tenho raiva dele. Eu aprendi que ele não era a pessoa que eu achava que era. E tudo bem. A gente segue em frente. Lucas enfiou sua mãozinha pequena dentro da minha. Eu gosto de estar com você, disse ele. Eu também, meu amor. Muito mesmo. Naquele mesmo ano, meu ex me procurou para conversar. Não para discutir Lucas. Para realmente conversar. Ele pediu desculpas. Palavras de verdade, não legais. Disse que tinha sido covarde, que tinha feito uma coisa horrível, que sabia que não tinha perdão para ganhar. Você não merecia o que eu fiz, disse ele. E eu, que tinha carregado aquela raiva por tanto tempo, descobri que ela tinha enrugado em algo menor. Algo que cabia na palma da minha mão. Não, não merecida, concordei. Mas eu estou bem. Lucas está bem. E você conseguiu ser pai mesmo depois de ter sido um homem ruim. Isso conta para algo. Ele chorou. Aquele homem que eu tinha amado, aquele homem que me tinha abandonado grávida num domingo de manhã, chorou na minha sala enquanto eu oferecia lenço e chá. E eu pude oferecer isso sem que nada quebrasse dentro de mim. Porque eu tinha se reconstruído. Porque eu tinha me tornado inteira de novo. 5 anos depois, eu estava numa conferência de marketing em São Paulo quando conheci um homem. Ele se chamava Thomas. Ele trabalhava com tecnologia e design. A gente conversou sobre branding. Depois sobre livros. Depois sobre Lucas, eu tinha fotos dele em meu celular, como toda mãe normal faz. Você é mãe solo? Perguntou ele. Sou. Isso é incrível, disse ele. Sério. Criar uma criança sozinha não é para pessoas fracas. A gente trocou números. Ele mandava mensagens que não eram apressadas. Ele perguntava como era meu dia. Quando finalmente saímos, ele pediu licença para conhecer Lucas. Eu disse que era cedo. Ele respeitou. Mas, eventualmente, Thomas conheceu Lucas. E Lucas, que tinha então 7 anos, o ignorou completamente enquanto jogava videogame. Thomas se sentou ao lado dele e perguntou se podia jogar junto. Você sabe jogar? Perguntou Lucas com suspeita. Pessimamente, respondeu Thomas. Você me ensina. Lucas ensinou. E eu, na cozinha, preparava café, observando aquele homem que tinha aprendido a respeitar o tempo, o espaço, o silêncio. Observando meu filho sorrir de um jeito que ele sorria comigo. Thomas, com o tempo, se tornou parte da história. Mas não era a história. A história era sobre mim e Lucas. A história era sobre uma mulher que acordou num domingo de manhã e descobriu que estava sozinha e encontrou que tinha força que não sabia que tinha. A história era sobre aprender que amor próprio é mais importante que qualquer homem. Que sacrifício por um filho é diferente de sacrifício por um parceiro que não merecia. Que julgamento é fácil, mas maternidade é a coisa mais difícil e nobre que eu podia fazer com minha vida. Hoje, Lucas tem 10 anos. Ele joga futebol. Adora ler livros de aventura. Ele tem um pai que o ama da maneira que consegue. Ele tem uma mãe que o ama da maneira que ela consegue, completamente, sem medo de cair, porque ela já caiu e descobriu que o chão não a matou. Eu continuo escrevendo. Escrevo campanhas que falam sobre resiliência, sobre mulheres que enfrentam, sobre histórias que parecem terminar mas que na verdade estão apenas começando. Meus textos vencem prêmios. Meus textos chegam em pessoas que estão passando o que eu passei, e eu recebo mensagens dizendo que meu trabalho a salvou. Minha casa em Vila Madalena agora é minha de verdade. Não é o sofá marrom que me assusta. Mudei decoração. Pintei as paredes. Coloquei plantas no varanda. Coloquei a vida que queria viver naquele espaço. E quando penso naquele domingo de manhã, quando eu estava com as mãos tremendo segurando o cartão de crédito dele, quando meu barriga pesava tanto que eu achava que ia desmoronar, quando o mundo inteiro caiu, quando penso naquilo, eu não penso com dor. Eu penso com gratidão. Porque aquele homem que me abandonou,
Ele me fez um favor. Ele me libertou de uma vida que não era minha. Ele me libertou para descobrir que eu podia ser mãe sozinha. Que eu podia ser mulher sozinha. Que eu podia ser forte de um jeito que nenhum outro homem conseguiria me dar. Se você está lendo isso e reconhece a si mesma nesta história, se você é uma mulher que acordou um dia e percebeu que estava sozinha, que o mundo desabou, que você não sabe como vai seguir, eu quero que você saiba que você é mais forte do que pensa. Eu quero que você saiba que a solidão não é fraqueza. Que criar uma vida sozinha é uma forma de heroísmo que ninguém fala sobre, mas que todos os filhos de mãe solo conhecem. Eu quero que você documente tudo. Que procure ajuda legal. Que se cerque de mulheres que entendem. Que escolha a terapia. Que escolha a si mesma. Porque no final, quando o pó baixar e o caos se organizar em rotina, você vai olhar para trás e perceber que você foi a heroína da história o tempo todo. Deixe um comentário aqui. Conte sua história. Compartilhe. Porque há uma mulher lendo isto agora que precisa saber que ela não está sozinha. Que há uma comunidade de mães solo, de mulheres que enfrentaram o que você está enfrentando, e que saímos do outro lado. Nos saímos inteiras. Mais sabias. Mais fortes. Mais nossas. Aquele domingo de